O Auro falou que, professor, o cristianismo traz em si uma tendência ao apocalipse, porque me parece uma profecia autorrealizável, na medida em que buscam constantemente o final dos tempos. O cristianismo traz em si uma tendência ao apocalipse? Sim, o cristianismo originalmente é uma expressão religiosa apocalíptica. Ela está dentro, né, os evangelhos, o próprio pensamento de Paulo, os documentos mais antigos que a gente tem de cristianismo, na patrística também, boa parte da patrística, são textos que têm uma relação muito forte com o judaísmo apocalíptico, né? O judaísmo apocalíptico, o chamado apocalipticismo, que é uma vertente religiosa que começa a se desenvolver principalmente ali. Já tem um pedigree antigo, né? Isso é uma tradição antiga, está bem enraizado nas profecias, por exemplo, de Isaías, de Ezequiel e tal, mas ela ganha uma nova forma ali no século III antes de Cristo, principalmente. A gente vai encontrar muito do apocalipticismo nos livros de Daniel, no livro dos Jubileus, no livro de Enoque, que são todos dessa época, né, entre o terceiro e o primeiro século antes de Cristo, e também nos Evangelhos, que é a ideia fundamental, básica, né, o núcleo assim do apocalipticismo é a ideia de que o mundo é governado por forças malignas, inclusive humanas, né, como imperadores corruptos, governantes opressores e tal, mas a coisa só tende a piorar, as coisas só vão piorar até que venha uma intervenção quando Deus, de fato, que é bom e justo e perfeito, vai governar de uma vez por todas no lugar dessas forças, né, malignas. Então, a partir desse ponto, a história dá uma virada completa e as coisas passam a ser boas, né? E a justiça prevalece porque é o próprio Deus que governa, ele reassume, de certa forma, o governo da história humana. E aí tem uma expectativa iminente de que isso vai acontecer, né? Então a gente encontra isso no livro de Daniel, a gente encontra isso muito nos manuscritos do Mar Morto, em vários textos, né? Incluindo o livro de Enoque encontrado entre os manuscritos do Mar Morto e nos evangelhos. E aí o problema dessas expectativas é que o Apocalipse, para ele ser interessante, para ele de fato ter um impacto na vida das pessoas, e as pessoas, enfim, considerarem relevante ouvir um profeta apocalíptico, o fim tem que estar próximo. Em todos esses livros apocalípticos, o fim está próximo. Porque se o fim estiver distante demais, isso não gera muita. é, um chamado ao arrependimento, tipo assim, arrependa-se, porque daqui a 5.000 anos Deus está vindo aí e vai consertar as coisas, o cara fala assim, pô, 5.000 anos? Então isso não tem muito impacto. Então o fim está próximo, né? O reino já está. é, o reino está próximo, está na distância de uma mão, né? Quase se já pode tocá-lo. Então arrependa-se enquanto é tempo. Então isso é a força do discurso apocalíptico. Só que acontece o seguinte, que se a realidade não muda conforme o previsto, você tem que constantemente atualizar essas expectativas escatológicas. Então, de fato, você vai ter, ao longo da história, várias pessoas reinterpretando ou interpretando as profecias apocalípticas, tanto no judaísmo apocalíptico quanto no cristianismo, para pensar num fim próximo ao tempo dela. Então, hoje, quando as pessoas falam o fim está próximo, essa fala dessa pessoa, se ela fosse anunciada para uma pessoa do primeiro século, não seria um fim tão próximo assim, né? Porque são 2.000 anos. Mas no primeiro século as pessoas não falavam assim, o fim está daqui a 2.000 anos. As pessoas falavam, o fim está próximo. Então tem sempre essa questão, né? Isso tem vários grupos religiosos que vão surgir, né? Várias vertentes diferentes do cristianismo e do judaísmo, inclusive, de novo, né? E do Islã também, que vão surgir por causa de interpretações diferentes de profecias que não foram cumpridas. Então esperava-se que tal coisa fosse acontecer, ela não acontece, e aí raramente a pessoa vai falar assim, a gente estava errado. O que acontece geralmente é que a pessoa fala assim, erramos no cálculo, vamos ter que recalcular, porque talvez seja daqui a 1, 2, 3 anos e não hoje. Ou então a pessoa dá uma outra interpretação bem diferente, né? E aí cria meio que um outro grupo, porque aí você vai ter uma parte dos decepcionados que vai de fato abandonar o movimento, e outra parte dos decepcionados que vão se juntar a uma nova esperança baseada numa nova interpretação. Né? Então, o surgimento das Testemunhas de Jeová tem bastante a ver com isso, o surgimento dos Adventistas do Sétimo Dia tem muito a ver com isso, né? O chamado Grande Desapontamento e tal. E ao longo da história, né? Nos tempos mais antigos, também várias expressões, né? Cristãs, islâmicas e judaicas também vão surgindo aí a partir dessas expectativas escatológicas específicas.
entre os manuscritos do Mar Morto, por exemplo, a gente tem expectativas escatológicas que não foram cumpridas, e talvez esse seja o motivo de alguma parte ali do movimento das pessoas associadas ao manuscrito dos Mar Mortos, a comunidade de Qumran, não ter sobrevivido ao tempo, ou eles podem ter sido destruídos pelos romanos mesmo, nas guerras ali do primeiro século, vai saber, né? O Sérgio Sacani pergunta aqui. Boa noite, professor. De acordo com os historiadores, os dias de tribulação e o fim do mundo descritos em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, seriam os dias de invasão romana a Jerusalém, onde houve a queda do templo? As evidências históricas que sustentem guerras entre nações, pestes, fomes no Império Romano, tal como está descrito nesses capítulos? Grande abraço. Ah, se teria então nas descrições de tribulação, nesses versículos, alguma referência à invasão romana a Jerusalém? Acredito que sim, mas não é suficiente, né? O impacto a perspectiva escatológica, a pregação escatológica de Jesus, e que segundo os evangelhos, né, que talvez seja ou não a perspectiva escatológica do Jesus histórico, mas de qualquer forma, de qualquer um desses personagens, é uma pregação, imagina uma transformação do mundo muito maior do que o que acontece com a destruição de Jerusalém, em 70, né? Então, assim, isso aí ao longo da história, diferentes autores, mesmo dentro da tradição cristã, né, vão fazendo diferentes leituras disso, atribuindo alguma parte disso, alguma parte das profecias da destruição de Jerusalém, como Eusébio de Cesareia faz, e outros colocam isso numa perspectiva diferente, né, às vezes até totalmente deshistoricizada, como se as profecias do Apocalipse fossem uma espécie de modelo que pode se aplicar a vários tempos simultaneamente, né? É mais um modelo, mais um arquétipo do que uma situação histórica pontual, cronológica específica, né? Isso tem autores antigos que já defendem essa ideia. Então tem várias interpretações, né? Mas assim, pensando se é historicamente plausível que os autores dos evangelhos estivessem pensando na queda de Jerusalém em 70 como o início, pelo menos, do fim, eu acredito que sim. Eu acho que é esse o caso, né? Que os eventos de 70 vão ter um impacto, sim, na escrita dos evangelhos, mas o tempo vai passar e a realidade, na verdade, não vai mudar tanto assim como esperado, né? Então aí essa leitura escatológica vai ser atualizada, né? Vai ser modificada para manter a sua relevância em tempos posteriores, né?